Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta. Hoje vamos falar sobre um projeto de lei que virou lei já na cidade de Guarulhos do vereador do PRP, Toninho da Farmácia. Projeto este que prevê aí a obrigatoriedade da instalação de câmeras de monitoramento em unidades de terapia intensiva, as UTIs. Para falar sobre esse tema, eu recebo aqui, claro, o próprio autor do projeto, o vereador Toninho da Farmácia do PRP. Olá, vereador. Obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta de hoje. Olá. Eu que agradeço o convite, né? E é muito bom a gente estar falando do projeto, para estar mostrando e estar discutindo e debatendo. Isso é importante para todos ficarem cientes, saber o porquê do projeto. Com certeza, o debate será bastante intenso, porque recebemos aqui também o coordenador de segurança do Hospital Estela Maris, o Tadeu Leme. Olá, Tadeu, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta. Olá, obrigado também, agradeço o convite pelo programa. Também com a gente, ainda para estender melhor esse debate, o presidente da OAB Guarulhos, Dr. Fábio de Souza Santos. Olá, Dr. Fábio, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta. Olá, eu que agradeço o convite para que nós possamos hoje abordar um tema que tenho certeza muito polêmico, que vai dar muitas falas diferentes, muitas discussões ainda. Para isso que os senhores foram chamados aqui, para debater. E você aproveite e participe do programa com a gente, mande seu e-mail para câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Sugira aqui os temas que você gostaria de ver debatidos pelo Câmara em Pauta. Participe, porque o programa é feito para você, morador aqui da cidade de Guarulhos. Aproveite a interatividade e internet hoje. A gente praticamente não vive sem, não é verdade? Vereador Toninho da Farmácia, vamos começar pelo senhor então. Queria que o senhor explicasse o que o levou a fazer o projeto, porque já vimos projetos praticamente iguais a esses por todo o Brasil, espalhados, e cada um tem uma motivação diferente. Queria saber qual é a motivação do senhor. A motivação minha foi devido a vários casos que veio à tona nos últimos tempos, né? Aí a gente, vendo essa situação, a gente falamos, não, vamos criar o projeto para defender aqueles que menos têm condições de se defenderem, que é aqueles que estão acamados no leito de uma UTI, dopado, medicado e sem condições nenhuma de se defender. Então, a situação foi, vou colocar o projeto, justamente não é para punir o médico, não é para punir o agente de saúde, não é para tirar a privacidade do paciente, não. É simplesmente para punir o mau profissional e para ele se atentar ao que está fazendo. Porque quando há essa falha, a pessoa, às vezes, o paciente pode estar pagando com a própria vida. Amanhã ou depois, pode ser um agente mesmo, um familiar nosso que esteja lá. Então, o projeto é único e com essa propositura, proteger quem não pode se defender, quem está acamado, e punir o mau profissional, o mau agente de saúde, aquele que utiliza, às vezes, da sua profissão para poder tirar proveitos daquele que não pode se defender. Quer dizer, a ideia, então, é preservar a integridade física do paciente, é isso? Correto. Essa foi a principal justificativa. Exato. E sem contar que, nos últimos tempos, que nem no ano passado, veio a televisão, a Rede Globo, todos os canais mostraram aquela doutora Virgínia, do Hospital do Paraná. Ela entrava numa UTI e falava que ela ia desentulhar a UTI, como o paciente fosse entulho, lixo. Onde já se viu isso? É esse mau profissional que a gente tem que punir. E para punir esse mau profissional é só com câmeras de segurança. Não tem como você não deixar uma câmera instalada numa UTI. É um custo baixo e não vai ficar exposto para ninguém, vai ficar única e exclusivamente com o diretor do hospital, numa futura reclamação de um paciente, de um familiar para tirar uma dúvida, eles vão desarquivar aquela cama, aquela fita, e vai estar mostrando as imagens. As imagens falam tudo. Bom, hoje aqui em Guarulhos, só para posicionar você então, esse projeto de lei que se transformou em lei, hoje é a lei número 7.235/2014. E qual é o processo do legislativo? A gente sempre passa aqui um pouco do legislativo para as pessoas entenderem como é que funciona. Então, o seu projeto ele foi aprovado em segunda votação e discussão, né? São 2 turnos para aprovação, foi para a sanção do prefeito, o prefeito vetou, ele voltou à casa, o veto foi derrubado, então a lei está promulgada. O prefeito ainda pode entrar com a chamada ADIM, que seria uma ação direta de inconstitucionalidade. O prefeito pode ainda fazer isso, né, vereador? Pode sim, corretamente. E se ele fizer isso, como é que ficamos? Nós também vamos lutar para poder quebrar dinheiro do prefeito também. Vamos até a última instância, porque é um projeto que a gente só tem
proteger um projeto que não é para mim, é para a população, é para aqueles que estão doentes, aqueles que realmente têm que se defender. Hoje, na nossa cidade, há câmeras de segurança em todas as avenidas. Você passou a 50 quilômetros, a 60 quilômetros, você toma uma multa se for 50. Então, as câmeras não têm que servir só para tirar dinheiro do bolso da gente. Tem que servir também para proteger também. E nesses últimos tempos, houve casos que nem o ano passado, se eu não me engano foi em junho de 2013, na cidade de Santos, numa rede municipal, um agente da saúde, uma jovem com tuberculose, grávida de 4 meses, o agente estava simplesmente abusando sexualmente dessa paciente. Se não respeita uma pessoa acamada, com tuberculose, grávida de 4 meses, quem ele vai respeitar mais? Quer dizer, ele utiliza a profissão dele para poder aproveitar, tirar proveito, abusando de uma maneira até criminal, que isso é crime. Crime feio. Então, o projeto é único e exclusivo. Proteger aqueles que estão acamados, sem condições de se defender. A gente ainda vai estender o debate, só para não perder o gancho aqui, eu até acho que o doutor Fábio depois pode explicar melhor, mas o senhor que também está acostumado com o legislativo, vereador, quanto tempo demora para uma DIN ser validada e derrubar o projeto, se for o caso, normalmente aqui na cidade? Olha, às vezes pode demorar até 1 ano. Isso vai depender do processo jurídico mesmo. Aí eu não posso estar falando. Vai depender do trâmite jurídico. E até isso acontecer, se acontecer, por enquanto já é lei. Tadeu, queria que você desse a sua visão sobre o projeto de lei do vereador, que hoje já é lei aqui na cidade, até porque você coordena a segurança de um hospital reconhecido aqui na cidade de Guarulhos, que é o Stella Maris. Queria que você aproveitasse e falasse também do uso de câmeras nas áreas comuns, que eu acredito que o hospital deva ter, e especificamente nas UTIs, por gentileza. O projeto é uma iniciativa muito interessante, porém, eu acredito que nos centros, instalar esses monitoramentos dentro das UTIs vai invadir um pouco a privacidade do paciente. O sistema de monitoramento, ele abrange e nos dá muita proteção dentro do hospital. No Stella Maris, nós temos um sistema de monitoramento que funciona 24 horas nas entradas principais do hospital. Câmeras só externas ou internas também? Externas e internas, né? Somente não nas áreas privativas, né? Então, nós temos nos elevadores, nas entradas, né? Na recepção também? Recepção também nós temos. E são lugares que nos propicia segurança, né? Então, um caso de uma pessoa entrar no hospital, sair com um bebê, a gente vai fazer um monitoramento pelas câmeras. Porém, nas áreas restritas, dentro das UTIs, centro cirúrgico, há um projeto no hospital da gente fazer essas instalações. Mas isso daí é uma discussão que vai vir ao longo do tempo, né? Que a gente acha que há uma invasão muito grande dentro da privacidade do paciente. Quer dizer, nem vocês no hospital, ou não sei se também na ala médica, não tem esse consenso, né? Aliás, pelo contrário, os médicos são contra, né? O pessoal do CRM, pelo que eu entendi, é contra, né? Sim, eles são contra e acredito que a lei, assim, por parte do Conselho Regional de Medicina, eles vão entrar com algum recurso para que seja vedado, né? Agora vamos tentar entender, então, como é que vocês fazem essa segurança. Qual a área hoje do Hospital Stella Maris, sabem dizer? A área que o hospital ocupa? Não entendi a pergunta. A área que o hospital ocupa. A área de terreno. Quanto tem de construção ali do Stella Maris, você sabe? Não sei. Porque eu queria tentar fazer a relação área-câmeras. Quantas câmeras tem de monitoramento? Nós temos hoje no hospital 25 câmeras, né, em torno do hospital e dentro do perímetro interno do hospital. Instaladas nessas áreas comuns, Isso, então. comuns. Nada de privativo. Não. Doutor Fábio, agora vamos ouvir aqui a voz da justiça, né? Se é que a gente pode dizer assim. Qual seria o bem maior ou o mal menor? Colocar a câmera e invadir, de repente, o direito de privacidade de um paciente que numa UTI fica sem as roupas, né? Fica nu, às vezes usa uma fralda, você tem que trocar uma fralda suja, você tem que dar banho no paciente, ou então evitar crimes como o que o vereador colocou, como um abuso sexual, como um espancamento, como a gente já encontrou em vídeos aqui para fazer a pesquisa. Qual seria o mal menor ou o bem maior, doutor, na sua visão? Olha, eu confesso que, como eu disse na apresentação, é um tema muito polêmico, né? Na verdade, o nosso país está virando um grande Big Brother, né? Estamos hoje na sociedade da informação, né? Da tecnologia e das câmeras. Porque o que acontece? Eu quero acreditar e partir do pressuposto que todos os profissionais são pessoas de bem.
O médico, quando ele se forma, presta o seu juramento, ele se dispõe a salvar vidas. E assim acontece com a enfermagem, os auxiliares nos hospitais e tudo mais. O monitoramento através de câmera dentro de locais que o paciente ali está sem condição de absolutamente nada, às vezes desacordado, sedado, né? É expor a intimidade dele de uma forma muito perigosa. A intenção pode ser muito boa do vereador, e eu acho que é. Há um conceito jurídico só de intimidade, individualidade, só para a gente poder entender? Ou não? Não é, porque ali, veja bem, o paciente ele não tem opção. Ele tem que primeiro anuir, né, se ele concorda ou não. O problema é que, às vezes, a utilização dessa imagem vai ser exposta de uma maneira indevida e cai nas redes sociais, expondo de maneira absolutamente vergonhosa a intimidade daquele paciente que já está numa situação precária de doença. Então, isso é muito perigoso, tem que tomar muito cuidado. Nós recentemente, a gente assistiu pela mídia várias denúncias relativas a agressões ocorridas dentro de hospitais, nas UTIs, através de médicos, enfermeiros, auxiliares, né? Mas isso são as laranjas podres que tem em todas as profissões. Isso tem na área médica, nos engenheiros, nos advogados, nos vereadores, em todo ramo de atividade profissional, tem os bons e os maus profissionais. O que precisaria haver é uma punição severa naqueles que se desviam da conduta. Agora, você gravar imagens, né, de um paciente num ambiente que ele está lá já em situação absolutamente precária e sem condição de se defender, né? Ele já pode ser violentado por um gesto de agressividade ou um ato criminoso por parte de alguém que jurou a salvar vidas. E, de repente, ainda ele tem a imagem, a família vai constatar a imagem se vazar, e normalmente isso acontece, expondo nas redes sociais, na mídia. Quer dizer, aquilo para a família vai ser algo muito pior, né? Porque nós não podemos acreditar que todos que estão lá, eles estão querendo ser seletivos e tirar a vida das pessoas que estão lá. Acontece casos isolados? Claro que acontece, mas a lei tem que ser rigorosa e punir esses maus profissionais. Seria muito crer numa teoria da conspiração, é isso? Aí começa a se criar situações absolutamente que tiram não só a privacidade do próprio paciente, mas tem a questão do sigilo profissional do médico. Vamos imaginar, hoje se fala de instalação de câmeras em UTIs, amanhã no consultório médico, né? Eu estava conversando antes da gravação do programa, e numa sala que o médico é ginecologista, a médica, como é que faz? Quer dizer, é uma situação muito... Ou quando a mulher vai fazer mamografia, por exemplo. Sem dúvida, né? É algo preocupante, tem que ser muito bem analisada para isso não trazer e gerar consequências muito piores do que hoje nós vivemos. Então, eu acredito que o prefeito, talvez, ele, através do corpo jurídico da prefeitura, ele, se já vetou a primeira vez que foi, talvez ele ingresse com alguma medida jurídica nesse sentido. Mas, mais do que isso, eu acho que a associação dos médicos, né, o Conselho Regional de Medicina, vai entrar com uma medida justamente porque invade na questão profissional, é o sigilo profissional, é a conduta. Da mesma forma que os prontuários dos pacientes mantém o sigilo profissional, que lá não pode ser aberto, até para não se divulgar a enfermidade que o paciente está sendo submetido, o tratamento que ele está sendo submetido, imagem muito mais ainda, né? Deve guardar o sigilo. A partir do momento que você filma, você grava isso e corre-se o risco de expor isso a todos, aí acabou o sigilo de tudo, né? Então, isso que é preocupante. É uma questão bastante controversa. Antes da gente ir para o primeiro intervalo, vereador, quer fazer alguma réplica às palavras do Dr. Fábio? Olha, quanto o que ele disse, ele falou, realmente a gente sabe que realmente acontece, é muito incômodo ser filmado, mas essas câmeras vai estar dimensionado, as imagens vai estar focado justamente na parte onde o agente prepara a medicação e onde estão os aparelhos ligados. Vai estar focado justamente aonde o agente ele entra e pode estar quer dizer, no projeto que o senhor idealizou, as câmeras não estariam voltadas para os pacientes. Não, tem essa abertura que pode estar focando justamente onde se prepara a medicação e é onde o paciente está, para poder não acontecer justamente, não tirar a privacidade do paciente, que o intuito não é tirar a privacidade de jeito nenhum.
E quanto à internet e ao pessoal levar para as redes sociais, isso até o mal profissional, se ele quiser, ele tira lá do celular dele e coloca. Isso aí não tem como. Qualquer um que se quiser ir lá tirar, ele pode colocar. O mal profissional, ele faz de tudo quando ele quer fazer, agir de má fé. Então, essas imagens vão ficar estritamente ao diretor do hospital que terá acesso. Então, se vazar, vai ser o diretor que mandou. Então, ele tem que ser punido, se ele mandar para a internet, se ele mandar para as redes sociais. Então a gente vai entender um pouco melhor esse conceito. É importante o senhor ter colocado isso para a gente entender como é que essas imagens seriam armazenadas, quanto tempo elas deveriam ser armazenadas do modo jurídico, afinal, se são documentos, quanto tempo deveriam ser guardadas, principalmente com o Tadeu ali que pode falar como é que funciona hoje no Celamares com a segurança. A gente vai fazer uma pequena pausa, então daqui a pouco a gente volta com esse debate aqui, polêmico até certo ponto, aqui do vereador Toninho da Farmácia, projeto de lei que agora é lei, obrigação de instalação de câmeras em UTIs em hospitais públicos aqui na cidade de Guarulhos. A gente volta já. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. Olá, eu tenho um convite para você que acompanha as transmissões da TV Câmara. Todas as segundas, às 15h para as 14h, vai ao ar o Jornal da Câmara. Os principais fatos da Câmara Municipal de Guarulhos você vê aqui. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Câmara em Pauta de volta, hoje falando aqui sobre o projeto de lei do vereador Toninho da Farmácia do PRP, que já virou lei na cidade de Guarulhos, que obriga a instalação de câmeras em UTIs em hospitais públicos, recebendo aqui hoje neste Câmara em Pauta a presença, claro, do vereador Toninho da Farmácia, autor do projeto e agora da lei, Tadeu Leme, que é coordenador de segurança do Hospital Estela Maris, e o doutor Fábio de Souza Santos, presidente da OAB Guarulhos. Vereador, antes da gente ir para o intervalo, então, o senhor dizia que o armazenamento dessas imagens ficariam a cargo da direção do hospital e as câmeras não seriam, talvez, diretamente voltadas para o paciente. Poderiam ser ou não. Queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor, só para a gente poder estender agora isso. Então, o foco das imagens será na parte onde o agente da saúde ele prepara a medicação na qual o paciente utilizará, e as imagens ficarão na conduta do agente, assim, não focado num banheiro, num local onde o paciente estará realmente totalmente sem roupa. Tudo bem que na UTI ele está sem roupa, mas geralmente ele tem um lençol e que está protegendo ele. Outra situação, essas imagens ficarão guardadas, armazenadas por 2 anos, depois ela é descartada, porque nesses 2 anos o paciente às vezes está passando por um processo de recuperação de memória, alguma coisa, então ele pode estar falando sobre o que aconteceu com ele ou não. Então depois de 2 anos automaticamente o hospital vai estar descartando. O artigo 2º fala que deve seguir os principais, o artigo 2º, né, da lei fala que deve seguir os princípios éticos da Anvisa e do Ministério da Saúde. Então, conclusão, isso aí não é um projeto que vai ser soltado de qualquer jeito, é um projeto que vai seguir o Ministério da Saúde e a Anvisa. Então, ele vai ter
um caminho legal. Não vai ser assim. Será regulamentado. Vai ser regulamentado, ele vai estar sendo corrigido algumas falhas e essas imagens não vai ficar rodando a Deus dará. Essas imagens vai ficar dentro do hospital. Se o hospital não pode guardar uma imagem, então ele tem que fechar, porque ali passa de tudo ali. Pior é a pessoa perder a vida por uma negligência médica, ou por um médico, que nem eu citei, a doutora Virgínia, que chegava no hospital e falava que ia desentulhar os hospitais. E hoje a gente sabe que pode acontecer hoje. Hoje está faltando leitos nos hospitais, não só de Guarulhos, como de todo o país. Então, quando se falta leitos, se o paciente está ali no término da vida dele, quem pode dizer que o hospital não vai estar desligando os aparelhos para poder fazer que nem a doutora Virgília falava, desentulhar? É uma questão... Então, é uma situação que a gente tem que discutir, que a gente não tem que pensar só que vai parar em rede social, que está tirando a privacidade. Não, a gente tem que ver que tem uma pessoa acamada, que ela está sem condições nenhuma de se defender e de se falar por ela. Então, ela tem que ter uma proteção, e a proteção que eu vejo, não vejo outra proteção a não ser uma câmera de segurança dentro de uma UTI. Ok. Tadeu, queria que você explicasse como é que funciona hoje, então, o monitoramento no Stella Maris, no sentido de armazenamento de imagens, a quem cabe guardar estas imagens, por quanto tempo elas devem ser guardadas? Hoje, como é que funciona lá? O sistema de monitoramento ele é gravado 24 horas por dia. As imagens são direcionadas a um banco de dados, ao setor de TI, né, e as imagens ficam guardadas lá, num prazo, como o vereador disse, o certo é 2 anos. Fica guardada, depois essas imagens são descartadas. Hoje, no Hospital Stella Maris, a gente faz esse sistema de monitoramento, as imagens são armazenadas no banco de dados no setor de TI e na central de segurança patrimonial, onde há um responsável por esse sistema, ele fica monitorando, né, e a gente está estudando uma forma de instalação dessas câmeras no centro cirúrgico devido ao alto custo de medicamentos, materiais de alto custo. Não vai ser direcionado ao funcionamento do paciente, né, à integridade do paciente. Então, as imagens são guardadas no banco de dados, posteriormente são descartadas. As imagens seriam para proteger a aplicação dos medicamentos, é isso? Que são muito caros. Medicação. Medicamentos e materiais de alto custo. Interessante. E nesse período que vocês monitoram lá o Hospital Stella Maris, você se lembra de algum caso que essas câmeras ajudaram a solucionar? Não necessariamente da parte médica, mas ou de pacientes, ou de assalto, não sei. Já houve esse tipo de situação lá? Sim, sim. O monitoramento ele ajuda na seguinte forma. Teve um caso no hospital onde a gente conseguiu desligar um colaborador porque estava agindo de uma forma não de acordo com as normas do hospital. Ele usou o cartão de ponto lá indevido de um outro colaborador, a gente faz o registro lá por biometria, ele registrou a biometria dele e passou a biometria de o cartão de outro funcionário. Então, o sistema de monitoramento nos possibilitou pegar as imagens e entrar com uma ação contra o funcionário nesse sentido. E também de furtos, a gente consegue detectar furtos, pequenos furtos, e até mesmo de funcionários, de pessoas que passam, como o hospital tem um número flutuante de pessoas muito grande, então você consegue detectar as coisas que acontecem ali, coisas que os vigilantes que nós temos também lá não conseguem ver. Agora, o vereador disse aqui que se o prefeito entrar com uma ação direta aí de inconstitucionalidade, a popular ADIM, pode levar até 1 ano. Nesse período, a lei continua em vigor, né? O Hospital Stella Maris pretende instalar essas câmeras nesse período? Vocês chegaram a conversar sobre isso? Nós estamos com um projeto lá, a intenção é aumentar mais o nosso número de câmeras dentro do hospital, porque a gente sabe que é um equipamento a mais, é uma ferramenta a mais para o nosso sistema de segurança. Não foi discutido se vai estar instalado dentro dos setores da UTI, né? É um estudo que isso daí vai sentar junto com o pessoal do corpo clínico, né, da diretoria do hospital, para saber onde vai ser instalada. Mas nas dependências dos hospitais onde há necessidade, a gente vai continuar colocando as imagens. Doutor Fábio, há alguma regra para que essas câmeras possam ser instaladas? Já falamos aqui das imagens, que são documentos. Há regras jurídicas quando você tem que colocar uma câmera num espaço... É que ali seria privado, né? Mas no espaço público, como aqui, por exemplo, a gente tem no plenário, a gente tem nas dependências da Câmara. Há regras para se colocar esse monitoramento? As regras que hoje existem, você pode instalar câmeras aqui no ambiente público, mas em lugares que são privativos de uso
individual não, como em banheiros, em vestiários, né? Isso não pode. A questão do projeto que foi aprovado por esta edilidade, eu não conheço o teor dele, né? E friso, eu acredito até que o vereador teve boa intenção ao propor, né, este projeto de lei que foi aprovado. Mas eu insisto que é algo que tem que ser visto com muito cuidado, muito bem trabalhado isso para não trazer as consequências. Nós sabemos que em todos os setores, isso eu quero deixar muito claro, que existem os bons e os maus profissionais, né? Eu ainda sou daquela linha que parte do princípio que todos os profissionais são competentes, são bons, são honestos e, principalmente na área médica, eles estão lá para salvar vidas. A partir do momento que você instala uma câmera, e aí eu estou te dizendo com base em relatórios já apareceres do Conselho, tem um aqui comigo que eu trouxe, do Conselho Regional Médico do Estado do Ceará, que é frontalmente contra isso, porque tira a privacidade e o sigilo, privacidade do paciente e o sigilo médico, né? Hoje, todas as questões que acontecem de movimentação dentro do hospital, ela consta, essa movimentação do registro, do prontuário do paciente, né? Então, qualquer movimentação que tem em relação à prescrição de um medicamento ou um procedimento é anotado nesse prontuário. A questão da filmagem, por exemplo, de um paciente que está na UTI, não tem como você focar só no maquinário, né? Ou ver qual a medicação que ele vai estar tomando, porque o enfermeiro que vai aplicar aquela medicação no paciente, ele tem que retirar na farmácia. Na farmácia tem uma prescrição com autorização do médico. Ele retira lá, ele assina um documento. Ele faz a aplicação, ele anota no prontuário, né? Como você para fiscalizar o remédio que está saindo, que está sendo introduzido, eu creio que não há possibilidade de fazer isso, porque você vai visualizar com a câmera exatamente o paciente que está desnudo, está coberto de um lençol, sem dúvida nenhuma, mas e a hora de fazer o procedimento, uma asepsia, um banho, né? Ele vai ficar totalmente exposto. E a questão, por mais sigilo que se guarde, nós sabemos que isso acontece até no serviço de inteligência dos Estados Unidos, vazou informação recentemente. Imagina no hospital, que hoje nós não temos, aqui em Guarulhos, um hospital público que tenha especialidade de ortopedia, que é algo necessário para uma cidade com 1.400.000 habitantes, quem dirá que vai ter segurança em colocar uma câmera no hospital geral, por exemplo. Seria o caso, não sei se é por aí, pela sua argumentação também, de que o direito de imagem pertence somente à própria pessoa? Ele entra nessa argumentação? Eu creio que uma delas. Porque quando o paciente chegar no hospital, ele vai assinar um termo de responsabilidade. Ele não vai ser dada a opção dele, olha, o senhor concorda que o senhor seja filmado para a sua segurança? O que ele menos vai estar preocupado é com esse detalhe. Ele quer ir lá receber o medicamento que ele precisa numa situação emergencial, antes de preencher qualquer procedimento. Então, o que colocar na frente dele, por força de uma lei, a família vai assinar, vai concordar. Depois, a guarda deste documento, dessas imagens, que é aí que é o perigo. É aí que tem que tomar todo o cuidado. Porque da mesma forma que eu acredito que a intenção do projeto é preservar, salvar vidas, né? A partir do momento que isso é feito, em guardar a imagem, também é preservar a integridade e a vida daquela pessoa. Claro. Né? Então, isso tem que ter muito cuidado e as penalidades têm que ser muito severas nesse sentido, porque senão daí vira um comércio, vai virar bagunça. Imagina uma intercorrência dentro do setor da UTI, onde o paciente vai a óbito e depois os familiares solicitando as imagens daquilo lá. Como não vai ficar a cabeça dos familiares? É uma questão bastante complicada, não é pouco complicada não, é bem polêmica. Vereador, agora o projeto do senhor previa instalação de câmeras somente nos hospitais públicos, é isso? A princípio sim, porque é uma lei municipal, nós como vereador, a gente trabalha para o município, não para o estado, então, mediante a gente não ter poder, a gente tem que primeiro trazer para os privados não podem acontecer esses crimes, essas quem situações? sabe esse projeto quando começar a funcionar, que os outros municípios também venham a copiar e levar para as outras cidades. Que na nossa pesquisa, alguns projetos que a gente encontrou também nesse sentido, normalmente já previam a implantação dos hospitais públicos e privados também, né? Justamente por essa razão. Então, mas a princípio a gente começa com a rede municipal
devido a gente ter acesso à prefeitura, e depois a gente vamos estar vendo se o pessoal já nos outros estados, ou em Guarulhos mesmo, também aproveita o projeto e coloque também nos hospitais. Agora, quando temos uma lei, vereador, lei pressupõe, o senhor sabe bem, né, doutor Fábio, fiscalização. Como é que você imaginou a fiscalização disso? Quem controlaria se os hospitais estão implantando as mesmas câmeras? Porque demanda tudo um custo, né? O artigo 2º fala: os princípios éticos e as normas da Anvisa devem ser seguidos pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. Então vai ter a Anvisa e o Ministério da Saúde fiscalizando. Seriam os órgãos fiscalizatórios. Seriam os órgãos responsáveis pela fiscalização. Tadeu, queria que você comentasse também, e você também, vereador, e o doutor Fábio também, porque em 2012, temos aqui uma informação, o deputado Miriquinho Batista, do PT da Bahia, propôs também que se instalassem câmeras em maternidades, berçários e UTIs neonatais, também para preservar a mãe e o bebê e para evitar raptos de crianças, que podem acontecer muito. Como é que vocês veem essa questão? Vou começar pelo Tadeu. Como eu disse, nas UTIs neonatais seria interessante, mas eu friso igual o doutor falou. Essas imagens, essas câmeras deveriam ficar expostas nas entradas dos setores, não para dentro do setor. Dentro, eu acho que não dentro do berçário. Não dentro do berçário não seria necessário, porque se a pessoa vai fazer um furto de uma criança, ela vai entrar, ela vai sair. Então a câmera vai captar a imagem. Agora o procedimento feito lá dentro, aí já é meio complicado. Pois não, doutor Fábio, eu queria uma palavra sua sobre isso também. Eu também comungo desse entendimento que deve sim ser monitorado nas áreas comuns, né? A questão que tem a intervenção médica, profissional, acho que tem que ser mantido o sigilo e a preservação do paciente. Apenas colocando em relação à fala do vereador, eu acredito que esse projeto ele tem que atingir, porque senão ele já vai padecer de vício, ele já nasce com uma deficiência, com um vício de legalidade. A lei é municipal, ela tem que ser aplicada a todos os hospitais, seja ele público ou particular ou estadual. É regra do município, né? Você não pode ter tratamentos diferentes no mesmo segmento hospitalar, porque um é particular, não tem. O outro é regido pelo Estado, não tem, mas aquele que é da Prefeitura tem que ter, né? Isso deve criar uma discussão jurídica que vai... Interminável. Interminável, Eu acredito que ou é para todos ou não é para nenhum, né? Não dá para você tratar a mesma situação com critérios diferentes. Até porque, se a fiscalização, se a lei é municipal e vai atingir só a questão do hospital público municipal, a fiscalização pela Anvisa, a Anvisa não é um órgão municipal, né? Então, por que ela vai ter que fiscalizar? Então, eu acho que tem que melhor ser analisado essas questões que podem parecer, num primeiro momento, simples, mas podem trazer consequências gravíssimas, não só para os hospitais, mas aí com as consequências que vão desaguar lá no judiciário, enfim, né? Tem uma sinal que ainda vai dar muito debate essa questão. Muito. O senhor pretende também, vereador, de repente propor um projeto nesse sentido, de instalação de câmeras nos neonatais, nas UTIs, nos berçários, maternidades, de repente? Sim, a gente vai estar estudando aí e vamos ver o que é melhor. Se a gente ver que realmente há necessidade de projeto, a gente pode estar soltando um projeto, sim. Tadeu, falando um pouquinho de custos, só para a gente poder entender, você disse que são 25 câmeras, é isso, hoje no Stella Maris. Você sabe informar quanto é que se gastou para colocar as câmeras? Só para a gente ter uma ideia de como é que onerariam os hospitais por aí. Então, um sistema desse aí, para você ter uma qualidade boa, com imagens boas, você vai gastar em torno de 20 mil, 15 mil reais, né? Isso aí O que seriam consideradas imagens boas? São imagens de qualidades boas, porque tem algumas câmeras que você não tem a captação nítida da imagem, né? Você vê só o vulto. Da fisionomia das pessoas. Isso, agora tem câmeras que você consegue captar nitidamente a imagem e todo o processo feito. Então, em torno de 20 mil reais. Isso. Doutor Fábio, se alguém se sentir lesado, o paciente, que ainda não existe esse sistema, claro, se ele se sentir lesado de alguma forma, achar que não foi bem tratado, ele estando inconsciente, claro que ele não tem essa condição, mas estando consciente, como é que ele faz para reclamar? Quem que ele pode procurar na justiça? Olha, no primeiro momento, se ele se sentir vítima de algum constrangimento ou qualquer coisa relacionada a abuso, ele tem que socorrer do advogado da confiança dele, né?
para buscar orientação. Mas, de qualquer forma, a OAB está de portas abertas, porque ela é guardiã também da sociedade, né? Para dar um atendimento, um esclarecimento e fazer uma análise prévia da questão que vai ser submetida a ela. Mas, no primeiro momento, é isso, ele constituir, buscar uma orientação de um profissional do direito, advogado de confiança dele, da família dele, para aclarar eventuais dúvidas, né? Se numa questão de inconsciência dele, o parente quiser entrar com ação, também pode estar procurando. Okay. Fora isso, na OAB nós temos algumas comissões de trabalho, e entre elas tem a Comissão do Direito Médico, né? A Comissão de Direitos Humanos, a Comissão do Idoso. Então, todas essas comissões, elas estão aptas a dar uma orientação relacionada a qualquer tipo de abuso ou violência, né? Então, a ordem está de portas abertas para atender também, se for o caso, situações dessa natureza. Ok, para a gente encerrar então, queria que vocês comentassem um último caso aqui, que seria do hospital. Tem um hospital em Guaratinguetá que instalou essas câmeras nas UTIs, só que elas são voltadas para o monitoramento dos pacientes com possibilidade da família acionar remotamente. De repente, está na UTI, um estado delicado, você não pode estar sempre visitando, obviamente, né? Tem visitas restritas na UTI, e o familiar pode acompanhar de casa o monitoramento desse paciente ali. O senhor acha uma boa iniciativa, vereador? Nossa, uma iniciativa muito boa, maravilhosa. Isso mostra que a tecnologia está e a gente tem que fazer uso dela. O projeto não é para punir o bom profissional da saúde, é para punir o mau profissional, aquele que deveria estar fazendo outra coisa e não está dentro de um hospital. E para deixar bem claro, esse hospital só tem essas câmeras na UTI coronariana, né? Que tem pessoas com problemas cardíacos, cirurgias cardíacas mais delicadas. O que você pensa disso, Tadeu? Você que coordena lá a segurança do Stella Maris. Não, eu não concordo por o seguinte, é o que eu acabei de falar. Se tem uma intercorrência, no hospital, quando nós temos uma intercorrência durante a visita, o médico toma a conduta de cancelar a visita para poder dar uma assistência ao paciente. Imagina a pessoa dentro da casa dela vendo uma intercorrência com aquele ente dele ali querido, indo a óbito. Então, é de se pensar como vai ficar a cabeça daquela pessoa. Eu acho que o pessoal às vezes vai na onda do Big Brother, como disse aqui o doutor, né? E quer colocar a câmera em tudo também, pode ter o efeito reverso. Doutor, uma palavra final sobre isso, por favor. Olha, eu repito, acho a iniciativa do vereador boa, né? Ela visa preservar a integridade e a saúde física dos pacientes, né? Mas é algo que tem que ser melhor analisado, tem que ser revisto, tomar certas cautelas, regulamentar de uma forma que não invada a privacidade do paciente, que não ultrapasse a seara da questão do profissional da área de medicina, que tem que preservar o seu sigilo profissional. Isso tá no Código de Ética Médica, né? E com o tempo amadurecer isso daí para que possa ser implantado algo próximo disso, mas que se resguarde de qualquer risco que possa expor a essas pessoas que já sofreram por uma enfermidade, por um acidente qualquer, e ainda se ver aí com a sua imagem, né, rodando aí em todas as mídias. Vereador, já agradeço o senhor pela presença. Considerações finais, fique à vontade. Muito obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta mais uma vez. Eu que agradeço o convite, e é muito bom a gente estar debatendo, e a gente tem que debater mesmo, que é através do debate que a gente chega no consenso legal. O projeto é para não punir, como eu já disse, vou repetir mais uma vez, não é para punir e não é para fiscalizar o médico, não é para ver o que o médico está fazendo, não, é para punir o mau profissional, aquele mau profissional que entra na saúde, na área da saúde, para fazer o que ele tenha que. Não, ali, que ali não cabe aquele profissional. A finalidade é uma e única: proteger o paciente que está acamado e não tem condições nenhuma de se defender. Muito obrigado, vereador. Tadeu, muito obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta também. Consideração final, fique à vontade. Eu agradeço o convite, né? E só frisando que o sistema de monitoramento ele é muito eficaz, é uma ferramenta muito importante, mas, como disse o Dr. Fábio, ele tem que ser usado da maneira adequada, né? Isso aí é fundamental. Se utilizando esse equipamento da maneira certa, você consegue minimizar muitos problemas. Boa sorte lá no Stella Maris. Obrigado. Obrigado, doutor. Consideração final também, fique à vontade. E muito obrigado por ter atendido ao nosso convite e ter vindo aqui no Câmara em Pauta. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, o convite feito, me colocando à disposição sempre que necessário for e chamado for, para debater questões aí de importância para a cidade, colocando-me também à disposição do vereador,
abrindo a OAB, se assim for do entendimento dele, de sua assessoria, para nós debatermos, fazermos um debate amplo com a sociedade. Eu acho que isso é importante e a gente acaba amadurecendo ideias que podem contribuir para a nossa cidade. De repente, uma audiência pública até mesmo aqui no plenário, né, vereador? Quem sabe consigamos trazer a população para debater aqui, né? Sim, seria uma boa. O debate é muito legal. A gente escuta várias cabeças, várias opiniões e dali a gente tira um bom consenso. Muito obrigado aos senhores, quero agradecer a sua companhia, o carinho da sua audiência, lembrar você que pode assistir ao Câmara em Pauta Inédito toda sexta-feira, a partir de 1:45 da tarde, aqui na NET TV por assinatura, com transmissão simultânea do nosso site, ou então acessar qualquer edição anterior pelo nosso site, aqui você não perde nada. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia, a gente se vê numa próxima oportunidade aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.